Olá, boa tarde. Hoje é dia de atualização aos índices americanos, por isso vamos começar aqui pelo S&P 500, que durante esta semana, ou durante as duas últimas semanas, tem tido aqui uma impressionante cavalgada ascendente. Já se esperava, de certa forma, que houvesse uma reação ascendente depois no horário ter havido uma indicação de inversão de tendência, mas de facto tem sido uma tendência tão linear e tão rápida, já com 9% de subida em menos de 3 semanas, que acaba por ser algo surpreendente para um índice que acaba por se mover também bastante devagar. Por este motivo, e começando já aqui pelo diário, a quebra em alta de máximo relativo, mesmo depois de termos tido aqui a quebra em baixa deste importante suporte, o facto de termos quebrado em alta e de estarmos novamente em máximos vai ter de me fazer abandonar aqui o ceticismo de médio e de longo prazo. Para já vou ter de me manter ascendente. Tecnicamente não tenho para já argumentos que me indiquem que poderá haver uma mudança de tendência, por isso neste momento vou mudar o meu sentimento de médio e longo prazo para ascendente. Para vermos melhor o curto prazo, vamos então ao gráfico horário rapidamente. No gráfico horário, se recordam, tivemos aqui um duplo fundo ativado que levou a este movimento ascendente rápido, bastante linear, fácil de negociar. Eu tinha também uma posição aqui no S&P 500, acabei por vender ontem ou anteontem aqui nesta zona de consolidação, porque de certa forma tinha algum receio que a consolidação fosse quebrada em baixa. Acabou por não haver a quebra em baixa da consolidação. Estamos neste momento, apesar de ainda estarmos em intraday, a assistir à quebra em alta, a potencial quebra em alta da consolidação, que pode levar o índice a novos máximos, pelo menos numa amplitude equivalente ao tamanho do padrão. Neste caso em concreto estamos a falar de cerca de 24 pontos, mais coisa, menos coisa. 25 pontos. O facto de termos a quebra em alta então desta consolidação, que poderá querer significar que no curto prazo vamos continuar com o rally, pelo menos não há para já sinais de abrandamento, por isso, no que diz respeito também ao curto prazo, vou manter ascendente com uma indicação de neutralidade, porque continuamos de certa forma com uma subida demasiado íngreme para o meu gosto e por isso mais cedo ou mais tarde, e à semelhança também, reparem, se já aqui tínhamos tido uma subida de 5% e depois tivemos uma descida rapidíssima, então neste caso em concreto que estamos a ter uma reação tão rápida, é provável que o habitual padrão em V, que tem sido tão característico no S&P 500, repare-se, subida, depois consolidação, decréscimo, provavelmente vai acabar por acontecer esse decréscimo mais cedo ou mais tarde. Para já ainda não existem sinais no gráfico horário de que esta inversão de tendência vai acontecer, por isso nada a dizer, continuamos assim em termos de sentimento no S&P. Ora, no Nasdaq, este sentimento e esta subida cavalgante é ainda mais evidente. Repare-se nos gaps que têm sido formados aqui entretanto. Já falamos sobre os motivos na anterior análise aos índices europeus, não vale a pena ir por aí, mas continua a ser surpreendente estarmos com uma subida tão rápida, tão fulgurante, mas ainda assim, de facto, estamos em máximos, por isso não há ceticismo que nos valha. Também no Nasdaq eu vou ter de passar o sentimento de médio e de longo prazo para ascendente, pelo menos até que tenhamos a quebra em baixa deste mínimo relativo, que é neste momento o grande ponto de referência em termos técnicos, uma referência de negociação muito válida e o que ajuda também em termos práticos, porque se tivermos a sua quebra em baixa, acaba por ser um sinal inequívoco de fraqueza e isso poderia significar de facto a inversão de tendência. No que diz respeito ao curto prazo, olhando aqui para o gráfico horário, depois também de termos tido aqui um padrão de inversão, temos uma tendência mais linear do que a do S&P 500. Temos aqui, a consolidação aqui é um pouco mais discreta, apesar de também se verificar. Ainda não temos quebra em alta da consolidação dos máximos relativos, mas ainda assim tudo leva a crer que esta consolidação vai ser quebrada em alta mais cedo ou mais tarde. Acaba por ser o ritmo da tendência. E uma palavra para os curtos, não há qualquer motivo neste momento válido para nos levar a shortar. Além do sentimento que a mim também me causa alguma impressão, toda esta subida é algo a que não estamos habituados historicamente, pelo menos um bull market com uma bolha tão inchada, mas a verdade é que em termos técnicos e em termos de trend following não há ainda motivos para entrar curto. Onde aparecer esses motivos, mais vale perder o arranque, volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer sempre em relação a muitos destes temas, mais vale perder o arranque do que continuarmos indefinidamente curtos,
porque de facto conheço muitas pessoas que já estão curtas no Nasdaq, por exemplo, desde aqui dos 3.700 pontos, desta quebra em alta, que depois acabou por toda a gente esperar que aqui fosse o topo do Nasdaq, eu inclusive que esperava aqui um Head and Shoulder Stop. O que é facto é que continuamos com um movimento ascendente e neste momento o Nasdaq tem sinais de saúde também, tal como o S&P. Por isso não há para já qualquer evidência que nos leve a shortar em segurança. Vamos deixar as coisas evoluírem, vamos deixar o índice ir a favor da sua tendência quando surgirem sinais de fraqueza. Então aí havemos de shortar todos juntos, mas com sinais técnicos de suporte e não apenas o nosso sentimento ou aquilo que nós pensamos que seria o mais correto. Bem, então é tudo por esta semana aos índices americanos. Obrigado e boa tarde.